Bom, a nossa EBD de hoje vai continuar falando de ovelha, né, quem esteve comigo na minha última EBD. E para começar, vou começar com um vídeo para vocês verem. Um vídeo de animação muito bonito.
créditos, né? Para o YouTube não cortar a gente. Hein? Bom, eu queria ouvir vocês um pouquinho. Né? Vou começar perguntando para a Reg aqui. Reg, o que você achou desse vídeo? O microfone está ali, ó. Eu chorei. Gente, foi a Reg que mandou esse vídeo para mim. Ela falou, Marcos, eu chorei. Eu acho que ele resume muita coisa do que acontece na nossa vida, né? A gente ouve a voz, a gente às vezes ouve e atende, às vezes a gente se acha uma porcaria e fala, não sou digno disso, então vou largar tudo para trás. Mas Jesus, que é Deus, ele passa por tudo que ele precisar para conseguir salvar a gente. E a gente às vezes não percebe, ou não percebe, não aceita. Legal. Quem quer falar mais? Passa para mim o microfone. Lá para o Ricardo, por favor. Fala, Ricardo. Eu também choro, viu, Reg? Fica tranquilo. Mas eu queria falar da palavra que a Márcia colocou na devocional. Descansar no Senhor, né? Acho que eu vou parar por aqui, senão vou estragar a aula. Obrigado mais uma vez, Márcia. Amém. Deus vai te retribuir sem medidas. O descansar está aí. Venha. Entrega, confia e descansa. Obrigado. E aí, alguém mais quer falar? Ou depois eu vou dizer por que eu pus o vídeo mais para frente. Mas eu queria ouvir vocês, queria a participação de vocês. Eu gosto das minhas aulas serem mais interativas, né? Fala, Antônio. Eu acho que mostra bem a dependência que nós temos que ter do Senhor, né? E a palavra que a Reg usou, da gente se valorizar, né? Perante Deus é nosso Pai. E por mais dificuldade que a gente tenha nesse mundo, Ele está conosco. A gente tem que ser dependente e grato por tudo que Ele fez por nós. A Laura quer falar. A Laura não tinha visto o vídeo. Não, eu não tinha visto. Só tinha ouvido os sons. Eu acho que tem muitas mensagens nesse vídeo, muitas. E uma delas são aqueles corvos lá, aqueles pássaros esperando você cair, só esperando, e até dando um cutucãozinho para que você caia, para eles poderem se aproveitar de você, né? O inimigo. Então, além de tudo que vocês falaram, ainda tem que levar em consideração que tem sempre alguém querendo que você caia do abismo. Certeza. Fala, Silvia. Silvia Helena, por favor. Bom dia. Eu vi assim, eu ali, mesmo eu dando mancada, o Senhor vem atrás de mim, me recupera, cuida de mim a todo instante. Isso aí. Eu achei o Fábio lá atrás. Alguém mais aqui? Eu já levo, Fabinho. Marlene. A Célia. Eu entendi que o pastor deixa as outras ovelhas no aprisco e vai buscar aquela que está perdida. Também, né? Isso aí. Último, Fabinho. Depois a gente... você quer falar também, Ana? Tem problema, a gente tem até meio-dia para falar. Eu acho que assim, tem muitas mensagens aí, né? E os irmãos aqui pontuaram muito bem, né? Mas o que ficou assim também para mim é que em algum momento a ovelha ela teve que dar um passo de fé.
ela teve que confiar naquele momento que ela estava no abismo, que se ela pulasse no colo do pastor, ele ia segurar ela, né? E foi isso que ela fez, né? Porque ele não conseguia alcançar e ela confiou e se jogou e o pastor segurou ela, né? Então isso é o que ficou para mim. Trouxe ela salva, né? Legal. Você traz aqui para a Ana, por favor, a última. Ó, quanta coisa, né, gente? Um videozinho bacana, né? O cuidado que o Senhor tem conosco, né? Mesmo aquela ovelhinha tendo tão pouquinha lã ali, ele foi lá, ele cortou a lãzinha dela, né, para mostrar que ela tinha valor, né? Que mesmo aquela quantidade mínima ali, né? E o cuidado dele fazer, né, uma prótese para ela, né? Para que ela fosse igual às outras, né? O fato dela ser diferente não fazia diferença para o pastor. Para ele, todas eram iguais. Legal. Né? Muito legal. Bacana. Eu achei que alguém, ou vocês iam falar que ela era uma ovelha negra, né? Então aí já tinha racismo, tal, né? Mas todo mundo falou só de coisas positivas. Foi muito bom. Então é isso. Legal. Depois eu vou completar aqui, né? Mas assim, na minha última EBD, nós falamos sobre ovelhas e antes de entrar no assunto da EBD de hoje, eu queria deixar uma coisa bem claro, talvez algo que não tenha ficado tão claro assim. Quando eu falei de sermos ovelhas, inclusive eu mostrei o Salmo 23, talvez não tenha enfatizado que isso tinha que ser o nosso relacionamento com Deus. Tá? Nosso relacionamento com Deus. E eu fiz a pergunta, né, o que vocês queriam ser se fosse um animal, tal, e as pessoas falaram cachorro, gatinho, e etc., né, águia. Então, assim, não é para você sair dizendo aí nas entrevistas de emprego que você gostaria de ser ovelha, tá? Não foi isso que eu quis dizer, porque a ovelha, ela é burrinha, isso não vai pegar bem, né? Ela é frágil, ela é bobinha, ela é dependente, então não foi isso que eu quis dizer. Mas o que eu quis mostrar para vocês nós devemos ser ovelhas no nosso relacionamento com Deus, né? Quem escreveu o Salmo 23? Senti convicção. Davi. E Davi, gente, na vida real, ele foi uma ovelha? Ele foi um cordeiro? Davi foi o quê? Um rei. Ele foi um guerreiro. Davi, o rei mais importante de Israel até hoje, né, ele enfrentou guerras, ele foi uma pessoa assim que, se a gente fosse dizer que animal que ele era, né, ele matou leão, ele enfrentou urso. Então, assim, nós temos que enfrentar as nossas guerras diárias, e o Senhor Jesus disse lá em Mateus 10,16, para os discípulos, ele fala assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, mas... né? Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O Senhor Jesus faz um alerta aqui. O que ele quis dizer com sede prudentes como serpentes? Então, para variar, eu fui olhar no dicionário grego o significado dessas palavras, né? E prudentes aqui, que está traduzido na nossa Bíblia, é prônimos, que significa ser inteligente, sábio, prudente no sentido de ser atento aos próprios interesses. A nova versão transformadora traduziu como espertos. Então, são características de uma serpente, né? Então, nós precisamos ser inteligentes, precisamos ser sábios, prudentes e espertos. Mas, ao mesmo tempo, aqueraios, simples, que significa não misturado, puro, como em vinhos ou metais, de mente, sem um misto de maldade, livre de malícia, inocente, simples. Então, aqui o Senhor Jesus diz que eles deveriam manter-se como se fosse a pureza dele como Deus, como o Senhor Jesus.
Então ele faz essa combinação, né, das características de uma serpente com as características da pomba. Então, resumindo, a inocência, a pureza da pomba com a esperteza e a sabedoria da serpente. Tá bom? Então é isso, irmãos. Espero que agora tenha ficado bem claro a nossa relação entre o bom pastor e nós como as ovelhas, certo? Então, como eu disse no início, nós vamos continuar falando de ovelhas, nós vamos continuar trabalhando João capítulo 10, porque é nesse capítulo que nós temos a afirmação do Senhor Jesus, que nós vamos trabalhar na nossa EBD de hoje, que é: eu sou a porta. Lembrando o contexto, vocês se lembram do contexto de João 10? O Senhor Jesus está conversando com os fariseus, depois de todo aquele tumulto, né, aquele evento onde ele cura um cego de nascença. Isso era algo inédito, né? No mundo nunca tinha acontecido. Eles conheciam aquele homem, ele tinha nascido cego, ele não tinha se tornado cego. E, para complicar mais ainda, o Senhor Jesus cura aquele cego num sábado, né? Complicado para os fariseus lá. Então, ele conversando com os fariseus, o Senhor Jesus, ele conta uma parábola. Onde que está o microfone? Tá aí? Já levou. O Joedson, pede para alguém aí ler para mim João 10, de 1 a 9, por favor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então é isso, né? O Senhor Jesus está dizendo aqui que Ele é a porta. E aqui, gente, obviamente, nós temos uma figura de linguagem. E como nós já explicamos, e para deixar todos na mesma página, como dizem por aí, toda figura de linguagem, ela deve expressar uma verdade, um princípio ou sentido literal. Então, não é que Jesus é uma madeira que fica assim, né, separando uma entrada de algum outro local. Mas nós temos que entender qual é o princípio ou sentido literal que existe por trás dessa figura de linguagem. E aí, porta tem vários simbolismos, certo? O que vocês acham que o Senhor Jesus quis dizer quando Ele disse, eu sou a porta? Um de cada vez, por favor, senão não consigo entender. Uma passagem, uma entrada, um caminho, a verdade e a vida, João 14,6, a única passagem. E aí, o que mais? Só isso? Passagem, caminho. Eu acho que a porta, por onde você entra, mas poderia ser só uma passagem, mas não é uma passagem, você tem que abrir a porta. Tá, então tem que passar
Tem que abrir a porta e tem que passar. A porta é um divisor ali. Ah. Ela está aberta para estar fechada. Você abre, senão você bate com a cara na porta. Ah, então, é o que eu ia pôr aqui, né? Fala, Rogério. Isso aí, boa. O Senhor Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, o que vai acontecer? Será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Certo, Delene? É isso. Alguém ia falar mais alguma coisa? Então, o que a gente já começa vendo aqui nessa parábola do Senhor Jesus é que ele está dizendo que ele é o único caminho, que nós já estudamos aqui na nossa EBD, né? Ele é a porta que nos conduz para a salvação. Então, isso aqui é muito claro, gente. Somente pelo Senhor Jesus é que nós podemos entrar no reino dos céus. Não tem outro caminho. Agora, não dá para a gente falar do Senhor Jesus como a porta sem a gente lembrar do tabernáculo. Nós já estudamos o tabernáculo aqui também, faz tempo, mas nós estudamos. E se você não estudou o tabernáculo em detalhes, pelo menos você já ouviu dezenas de vezes o pastor Ion dizer que tudo no tabernáculo, o que é? Indica, é direcionado, aponta para o Senhor Jesus, né? Então, o tabernáculo, ele era montado no centro do acampamento do deserto. Então, ele ficava rodeado pelas 12 tribos de Israel. E aí eu pergunto para vocês, quando nós olhamos para a disposição das tribos em volta ali do tabernáculo, Deus no centro da disposição, o que a gente vê? Qual a primeira coisa que a gente vê? O formato de uma... Todo mundo viu? Formato de uma cruz, legal, né? E o tabernáculo, ele era cercado, né, totalmente cercado, e ele só tinha uma única porta. O acesso para o pátio, que era ali onde eram feitos os sacrifícios, só tinha uma porta. Então, para acessar o pátio aqui, você só podia passar por aquela porta. E aí nós não temos como saber o desenho da porta, a Bíblia não dá muitos detalhes, mas aqui eu estou mostrando para vocês 3 concepções artísticas que eu peguei da internet, mas o mais importante aqui é nós sabermos que as 3 portas, tanto essa da entrada, como a do santo, como a do santo dos santos, todas elas tinham as mesmas cores, eram 4 cores, e cada cor tipificava uma característica do Senhor Jesus. Então, o cercado, ele era todo branco, né? Mas as cortinas possuíam 4 cores: azul, púrpura, carmesim ou escarlate ou vermelho e branco. E o azul, sim, a gente pode caracterizar como sendo Jesus como Deus, né? Uma procedência celestial, onde essa característica do Senhor Jesus é enfatizada no Evangelho de João, né? A cor púrpura era a cor usada pelos reis. Ela simbolizava a realeza, né? Simbolizava a autoridade máxima. E o Senhor Jesus, ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Nós lemos isso em Apocalipse 19, 16. E a cor carmesim, ou vermelho, né, escarlate ou vermelho, tipificava o sangue vertido do Senhor Jesus. Então, Jesus como Salvador, mais enfatizado lá em Lucas, né? E o branco, que tipificava a santidade, a pureza, a retidão absoluta do Senhor Jesus como homem, enfatizado no Evangelho de Marcos. Então, são detalhes interessantes que a gente consegue enxergar e aprender quando a gente estuda sobre o tabernáculo. E outra coisa interessante que eu
gostaria de mostrar aqui, a gente já viu tudo isso, mas é interessante que a porta aqui, ela era do lado leste. Então, quando o sol nascia, a primeira coisa que os raios de sol apontavam era para o Senhor Jesus, tipificado naquela porta, né? Então, os raios de sol já iluminavam aquela porta, apontando o único caminho que tinha ali. Então, a cada amanhecer, os hebreus eles poderiam ter a convicção de que as misericórdias de Deus estavam sendo renovadas sobre eles a cada manhã, como está escrito lá em Lamentações, não é? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha só, também acho que casa com a devocional da Márcia, porque a cada manhã o Senhor vai nos renovando, né, nos dá o descanso à noite e cuida de nós enquanto nós estamos dormindo. E as misericórdias do Senhor, gente, elas acontecem a cada instante nas nossas vidas. A gente nem percebe isso, não é verdade? E essa direção para o nascer do sol também apontava para o Senhor Jesus, porque lá em Malaquias 4:2 diz que ele é o sol da justiça. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Esse é o nosso Senhor Jesus. Então, enfatizando, repetindo mais uma vez, o Senhor Jesus é a porta que conduz para a salvação. Ela nos leva até o Santo dos Santos. Para você chegar aos Santos dos Santos, você precisa passar pela porta que é a única entrada, que é o Senhor Jesus. E a gente lê lá em Hebreus um texto muito legal, que diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos Santos dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E nós vimos com o nosso irmão Cassoli, domingo passado, que o véu se rasgou. Como é que foi, Cassoli? De baixo para cima, de cima para baixo? Como é que o véu rasgou? O véu se rasgou de cima para baixo. O véu que separava já não separa mais, né? Então, a morte do Cordeiro rasgou o véu. E o autor da carta aos Hebreus aqui, que é o Espírito Santo, ele está nos dizendo: você pode entrar no Santo dos Santos. Está aberto. Pelo sangue do Senhor Jesus, que é a porta, você pode ter acesso ao Santíssimo. Que privilégio que nós temos, né? Eu gosto muito de pensar nos privilégios que nós, como igreja, corpo de Cristo, nós temos em relação aos nossos irmãos do Antigo Testamento. Pensa, o sumo sacerdote só podia entrar no Santíssimo uma vez por ano, e para isso ele tinha que se purificar. E o véu se rasgou, de cima para baixo, e agora nós podemos entrar no Santo dos Santos. Talvez alguns aqui que gostam de pesquisar na internet, eu já me adiantei, vamos dizer assim: Marcos, eu vi na internet que as 3 portas do tabernáculo chamava caminho, verdade e vida. E aí eu já vim preparado para essa pergunta, porque imaginei que alguém poderia levantar essa lebre aqui. E eu queria dizer para vocês o seguinte: irmãos, isso não está na Bíblia. Não existe, não achei, pelo que eu pesquisei,
isso é uma tradição talmúdica. E o que é o Talmud? Alguém sabe o que é o Talmud? Já ouvi falar, né? Oi? Não entendi. Pode falar mais alto. O Talmud é uma coleção de escritos que cobrem toda a gama de leis e tradições judaicas. Elas foram compiladas e editadas, e segundo os rabinos, Deus deu a Moisés não só a lei escrita, mas também deu uma lei oral. E essa lei oral, ela foi passando de geração em geração, e eles usam essa lei oral para justificar todas aquelas tradições que eles criaram, que não fazem parte da Torá, não fazem parte dos livros de Moisés. Então, tem assim, tem muitos rabinos, né, muitos judeus, que consideram a lei oral mais importante do que a escrita. Isso é um problema muito sério, né? Talmud mais importante do que a Torá. Talmud, eu vi isso. Se não me engano, depois eu te falo, mas eu esqueci agora. Mas eu até peguei esse significado, mas eu não anotei. Então, gente, vocês vão encontrar na internet pessoas ensinando que quando o Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele estava se referindo às portas do tabernáculo. Legal, muito bacana, você pode aplicar isso, mas isso não está assim na Bíblia. Eu não encontrei. Se você encontrar, depois você passa para mim, tá? Então, anota aí mais uma pergunta para a gente fazer para ele quando a gente estiver lá, né? Oi. Ensinar, ensinando, né? Eu acho que Talmud é ensinar mesmo. Eu estudo ou ensino? Obrigado, gente. Nada como o tio Google para ajudar aí, né? Chat GPT agora, Tá, você quer falar? Ah lá, tá atrás de você aí. Talvez a se lembre de uma aula que eu dei, falando sobre a verdade. Jesus, eu sou a verdade. E lá aparecia que havia o julgamento do Senhor Jesus. E eles não queriam entrar no palácio do governador, porque iriam comer a Páscoa e não podiam entrar impuros. Essa impureza é uma tradição talmúdica. Não podíamos entrar. Criaram essa questão justamente para poderem julgar o Senhor Jesus. A própria questão da cura dos sábados, que o Senhor Jesus Exatamente. Teve muito embate com eles, era tradição. A lei não dizia que não podia curar no sábado. Exatamente. Né? Uma aula está sempre ligada à outra, isso. Então nós temos que ir somando estes eventos, ok? Mas é importante aqui para nós, olhando novamente lá para o texto de João, né, capítulo 10, 7, eu tinha posto aqui, fiz uma arte mostrando, né, o caminho, a verdade e a vida. Esqueci de anotar aqui, passou. Por isso que eu tenho que ficar atento à minha colinha aqui. Então Jesus disse, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, assim, muitas vezes, como está aí no desenho, está um murinho bonitinho, né? Tudo certinho e tal, mas muitas vezes o aprisco ele não tinha porta física mesmo. Então, o que o pastor fazia? Ele levava as ovelhas para dentro do aprisco e aí muitas vezes ele ficava na porta ali. Ele dormia na porta do aprisco, né? E muitas vezes isso era dentro de cavernas, inclusive. A caverna não tinha uma porta. Então, ele dormia naquele espaço onde deveria ser a porta. Então, ele
Era literalmente aqui a porta. E aí isso me fez pensar em outro símbolo, outro significado que nós podemos tirar aqui. Você mora em casa ou apartamento, Elton? Apartamento. Ana também. Elton, casa, apartamento, apartamento. Acho que casa. A Laura, a Célia, o Reg. Quem mora em casa? Quem mora em apartamento? Vocês conseguem imaginar a casa de vocês sem porta? O apartamento de vocês sem porta? O prédio onde vocês moram sem porta? A nossa igreja tem porta, tem 2 por sinal. O que aconteceria se não tivesse porta na tua casa ou no teu apartamento? Então, seria invasão. O que ele fala? Ah, tá. Isso aí. Então, meus irmãos, porta não é só a entrada. Não é só o caminho para você entrar, mas é segurança. Porta é proteção. Olha que legal, né? Eu acho legal porque isso faz todo sentido no tema da nossa EBD, né? A nossa suficiência em Jesus. Então, veja só, o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, mas Ele também disse que Ele é a porta das ovelhas. Ele é segurança, Ele é proteção, Ele está ali para guardar. Não é legal? E aí Ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu fiquei encafifado com essa afirmação aqui, entrará e sairá. Você não ficou encafifado? Porque quem vai entrar e vai sair? Não deveria ser somente entrar? Uhum. Você não está preso. É legal, legal. Então, vamos lembrar do contexto? Você quer falar, Ana? Pega o microfone para o pessoal da transmissão poder ouvir também. Eu não entendi essa parte. Até eu entender o contexto de que ele está falando de uma porta de um aprisco. Sim. E as ovelhas não ficam lá sempre. Elas ficam lá num período para elas se protegerem da noite, ou enfim. Mas elas entram e saem, no sentido de que o Jesus é tanto a porta que as protege dentro do aprisco, mas também é a porta que permite com que elas saiam do aprisco, façam o que elas têm que fazer fora, e num determinado período da noite, elas voltam para o aprisco, porque ele dá essa segurança de entrar e sair e ser conduzido. Então, eu pensei 2 coisas aqui. Eu vou chegar lá no que você está falando, tá? A primeira, ela está relacionada mais à interpretação do texto, e a segunda, ela está relacionada mais à aplicação do texto. Então, primeira coisa, assim, lembram do contexto que nós falamos, quando nós estudamos na outra EBD? O Senhor Jesus, ele está falando aqui para os fariseus, para os judeus religiosos da época, e João 10 é ainda Antigo Testamento. João 10 ainda é. O Novo Testamento só começa com a morte do testador, certo? Então, lembrem sempre disso, tá? Novo Testamento começa com a morte do Senhor Jesus e a ressurreição. Então, o rebanho aqui nessa parábola é Israel, não é a igreja. Isso fica muito claro quando o Senhor Jesus afirma lá no versículo 16 que ele ainda tinha outras ovelhas de outros aprisco, e que ele ia buscá-las, ele iria conduzi-las também, e aí sim haveria um só rebanho e um só pastor, né? Isso é legal. Então, aqui nós podemos entender que o rebanho é Israel, e o curral, ou aprisco das ovelhas, é a lei.
E a lei, lá em Gálatas 3, 23, 25, é chamada de aio, ou tutor. O que é isso? Era aquela pessoa que ensinava, trazendo para os dias de hoje. É como se você pagasse um professor particular para educar o seu filho. Então, o papel da lei, ela está escrita lá em Gálatas 3, 23 e 25, que diz assim, quem está com o microfone aí perto? Leia aí para mim, ô Joelson. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados como dentro de um curral, para aquela fé que havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Então é isso, como disse lá o nosso irmão Mário Persona, esse curral, ele possuía uma porta pela qual só poderia passar aquele que tivesse as credenciais necessárias. Então está falando do Senhor Jesus aqui. Os profetas do Antigo Testamento, eles deixaram muito claro essas credenciais. Dezenas, centenas de profecias que falam da vinda de Jesus. E quem cumpriu essas credenciais? Somente o Senhor Jesus. Somente Ele seria o Messias, o ungido, credenciado para entrar no curral, e foi isso que Ele fez. Agora, vieram muitos ladrões e salteadores que tentaram entrar por outros lugares que não eram a porta. Esses são os falsos profetas. Eles tentaram se apoderar do povo de Israel, e um exemplo disso eram os próprios fariseus, com a sua religiosidade, com as suas doutrinas, com as suas tradições que eles queriam implementar ao povo. E o Senhor Jesus disse, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador, disse o Senhor Jesus. E muita gente diz que aqui o ladrão e salteador é o diabo. Mas como eu disse para vocês na outra aula, o ladrão não é o diabo aqui. Porque o diabo não precisa roubar a alma dessas pessoas. A alma deles já é deles. Então ele não precisa roubar a alma das ovelhas, porque ele já é o dono delas. Mas o que o verdadeiro pastor faz? Ele veio para tirar as ovelhas do curral. Ele não veio destruir ou abolir o curral, mas ele veio para tirar as ovelhas de lá. Então aqui nós vemos o pastor chamando, não o rebanho inteiro, que seria Israel, mas chamando as ovelhas uma a uma. Cada uma por si. E as ovelhas que são do pastor ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome essas ovelhas e elas ouvem e ele as conduz para fora. Elas são ovelhas, vamos dizer assim, são nascidas de Deus, como está escrito lá em João 3. Então, aqueles que entenderam que o pastor que estavam chamando era o Messias, estas são as ovelhas que foram salvas. E depois de chamá-las, elas o seguem e as levam para a pastagem que fica fora do curral. Então, não existe mais muro, não existe mais cerca, como elas estavam confinadas no curral, e o comportamento das ovelhas agora é outro. Se antes elas eram mantidas dentro de um certo comportamento que era ditado pela imposição das leis e dos mandamentos, agora não. Agora elas estão agindo e elas atuam em função do pastor, por atração do pastor. Elas não são mais conservadas um só rebanho porque estão dentro da lei, mas porque elas têm um pastor como centro da vida delas. Elas foram libertas da lei. Elas foram tiradas do curral. Mas eu tenho uma segunda aplicação aqui que está mais relacionada conosco, com a nossa vida, nós gentios.
Lembrem-se, nós lemos já que o Senhor Jesus disse que ele tinha outras ovelhas de outro aprisco. E aí que entra nós, os gentios, né? Embora a parábola ela tenha sido dita com respeito a Israel, hoje nós, os cristãos gentios, nós podemos desfrutar dessa bênção, dessa posição, como aqueles que se encontram fora do curral ou do aprisco de Israel. Daqueles que são chamados pelo Senhor Jesus e tendo somente a Ele como o centro, como aquele para quem a gente tem que olhar. E nós também estamos libertos da lei. Então, a conclusão que eu cheguei é a seguinte: quando eu entro pela porta, significa que eu estou salvo. Mas eu não fico preso no curral da lei, porque o pastor me chama para fora. Ou seja, a vida continua. Né? Foi o que foi dito aqui. A vida continua e nós temos uma missão muito importante que nós lembramos sempre aqui na IPBI. Gente, de um jeito ou de outro, todo domingo a gente fala aqui, a gente lembra que nós temos uma missão. E agora nós temos a missão de trazermos outras ovelhas para o Senhor Jesus, para o bom pastor. Eu não disse trazer para a IPBI, mas eu disse trazermos para o Senhor Jesus, né, para o bom pastor. E aí, coube ao Senhor Jesus dar-nos esse papel de chamar as ovelhas perdidas para livrá-las da lei, para que elas possam estar junto com Ele, formando esse único rebanho, e sendo Ele um só pastor. Então eu vou sair, você vai sair, nós vamos sair. E aí, o que nós vamos encontrar? Lembram disso? Adonai Roi Lo Ersar. É o que está escrito em hebraico ali, só que ali não é Adonai, né? É o tetragrama. O Senhor é o meu pastor, foi traduzido como o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele é suficiente para mim, porque Ele é o bom pastor, porque Ele cuida de mim. Ele não vai faltar. É isso que o texto está dizendo aqui. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Tudo isso o pastor está fazendo diariamente com você na sua vida. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, se a gente olhar Salmo 23, de 1 a 3, é só maravilha. Tudo de bom. Mas o verso 4 nos lembra o quê? Que o vale da sombra da morte existe. Ele existe. Então, assim, a nossa vida não é um mar de rosas, porque nós entramos pela porta das ovelhas e nós temos ali tudo de bom. Mas ainda que eu ande... Márcia, né? Viveu isso essa semana. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum. Por quê? Porque o bom pastor está comigo. Ele cuida de mim. Ele me leva a achar pastagens. Ele me leva a achar águas de descanso. Demais, né? Imagina eu preparando esse estudo e essas coisas vindo à minha mente. Eu até anotei aqui, irmãos, eu parei. Minha oração aqui, eu parei e falei, Senhor, que amor é esse? Como que o Senhor pode amar um terrível pecador como eu? Servo inútil, miserável. Muito obrigado, Senhor Jesus. Essa foi a minha oração. Porque eu tinha que agradecer. Era de noite, umas 9 e pouco. A Laura estava no sítio, eu estava sozinho. E eu fiquei alguns minutos pensando, e agora, eu vou continuar ou não?
Então, essas coisas mexem com a gente, não mexe, Cassoli? Eu não sei se quando você está lá estudando, preparando sua aula, Rogério, mexe muito comigo. E é por isso que eu quis começar a nossa EBD de hoje com aquele vídeo. Nós, como ovelhas mancas, né? Ovelhas negras, nós vamos sofrer bullying. Os corvos estão aí. Tem um monte de corvo desgraçado querendo nos derrubar, né? Querendo nos machucar. Nós vamos enfrentar a tempestade, irmãos. Talvez ficar ali, ó, à beira de um abismo. Mas lembre sempre, nós temos um bom pastor. Um pastor que vem em nossa salvação no meio da noite, no meio da tempestade, seja em qualquer momento. Ele vai nos ajudar a enfrentar os ataques maldosos, ele vai nos resgatar, ele vai nos livrar de cair no abismo lá embaixo, e ele até coloca uma prótese para nos ajudar a caminhar melhor. Ele não vai faltar jamais, que ele é o bom pastor. Tem que ter fé, né, Fábio? Tem que ter fé. Tem que se jogar para ele. E quando o Senhor Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, eu entendo que ele estava falando da porta do aprisco, mas que ele era credenciado para entrar como pastor, mas também que ele era segurança, proteção. E aí, para terminar, gente, em Jerusalém tinham 12 portas nas muralhas da cidade. E uma delas era a porta das ovelhas. E aí, rapidamente, nós não podemos deixar de falar sobre essa porta aqui. E para falar dessa porta, é importante nós voltarmos lá para Neemias. Vocês se lembram da história de Neemias, então eu ia fazer um resumo aqui, não vou fazer porque não tem tempo. Mas lá em Neemias, capítulo 3, verso 1, diz assim: então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos Cens e a Torre de Hananel. E é interessante, por isso que é muito, muito legal, é edificante estudarmos a palavra, porque a gente vê os detalhes que o Espírito Santo coloca aqui para nos ensinar, para a nossa meditação. Quem que restaura a porta das ovelhas? Neemias? Não foi Neemias, o texto diz que foi Eliacibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos sacerdotes. E se você continuar lendo Neemias 3, você vai ver lá o nome daqueles que trabalharam na restauração das outras portas. Mas a porta das ovelhas foi restaurada pelo sumo sacerdote e pelos seus irmãos sacerdotes. Por quê? Foi a pergunta que eu fiz. Interessante que, curiosamente, né, Eliacibe significa Deus restaura. O sacerdócio precisava ser restaurado em primeiro lugar. A cidade estava destruída, as portas tinham sido queimadas, os muros derribados. Neemias passa, fica 3 dias pensando, o que nós vamos fazer aqui? Vamos começar por essa porta. E, abrindo um parênteses aqui, irmãos, nós temos uma lição muito importante para meditar. Deus pode restaurar qualquer coisa que estiver aparentemente destruída. Deus pode restaurar uma família caída. Deus pode restaurar uma vida destruída. Deus pode restaurar um casamento sem esperança. Deus pode restaurar uma vida emocionalmente destruída, ansiosa. Eu não sei o que precisa ser restaurado na sua vida. Você que está aqui me ouvindo essa manhã, você que está me ouvindo pela internet, mas eu queria te deixar uma mensagem. A mensagem é Eliacibe. Deus restaura. Fecha parênteses. Então a porta das ovelhas era por onde os animais entravam para ser sacrificados no templo. Então, né, por essa porta entravam as ovelhas, os bois, e eles eram sacrificados em perdão pelos pecados, para restauração, esperança, perdão. Para isso eles tinham que passar por aquela porta.
E outro detalhe importante que me chamou a atenção aqui, eu não sei se vocês repararam, o texto nos informa que esta porta foi consagrada. Não tem registro de nenhuma outra porta ter sido consagrada ao Senhor. Interessante. Primeiramente, eles restauraram o sacerdócio. Por isso, essa porta foi a primeira. As outras portas foram santificadas, foram abençoadas, mas essa porta foi consagrada. E aí veio a pergunta: por quê? Qual é a diferença em... Olha, eles estão batendo o sino 3 minutos antes, eu estou acompanhando aqui, tá? Qual a diferença entre santificar... Eles não gostam da minha aula, tudo bem. Mas... Qual a diferença entre santificar e consagrar? Qual é a diferença? Bom, devido ao sino, eu vou responder. Eu queria ouvir vocês, mas... Quando a gente santifica alguma coisa, isso é separado, né? Santificado é separado. Vamos resumir assim. E consagrar? Consagrar é você entregar aquilo para alguém, no caso aqui nosso, para Deus. Então, quando você consagra, você passa aquilo para Deus. Então, a palavra de Deus ela está repleta de coisas, de pessoas que foram consagradas ao Senhor. Eu trouxe aqui alguns exemplos, vou passar rapidinho. Arão e seus irmãos, seus filhos foram consagrados ao Senhor. Né? Todo primogênito foi consagrado ao Senhor. Jeremias foi consagrado desde o ventre da sua maternidade. Neemias, que aqui consagra também o dia do Senhor, depois que quando eles estavam lendo a lei para o povo, então esse dia é um dia que antecede lá a festa dos tabernáculos. Esse dia foi consagrado ao Senhor. Então, tudo que é consagrado ao Senhor é santificado, mas nem tudo que é santificado é consagrado. Deu para entender? Vou repetir, tudo que é consagrado ao Senhor é santificado, mas nem tudo que é santificado é consagrado. Então, como santificado, eu peço uma bênção para Deus. Mas, olha só, Márcia, que interessante, né? Senhor, cura o Rafinha. Beleza, mas eu continuo querendo estar no controle da minha vida. Então eu continuo ansioso, eu continuo preocupado, as dificuldades são minhas. Agora, o que é consagrado passa a ser de Deus. O problema é dele. Por isso Pedro disse lá na sua primeira carta: lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A porta das ovelhas foi consagrada a Deus. E de novo, o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Por ele nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a porta das ovelhas. E foi por essa porta que ele entrou para curar aquele paralítico no tanque de Betesda, que fica ali bem pertinho do lado, né? Ele restaurou a vida de um homem paralítico que estava paralítico há 38 anos. Então, para terminar de vez, agora dentro do tempo mesmo, eu vou fazer um apelo aqui. Você precisa restaurar alguma coisa na tua vida? Consagra. É um enorme passo de fé quando nós consagramos nossa vida a Deus. Ela não é mais minha, mas é dele. Você quer ter intimidade com Deus? Comece consagrando a sua vida a Ele. Uma das declarações mais fantásticas, na minha opinião, do apóstolo Paulo, ele registrou na carta aos Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Ele disse assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Eu saí do curral. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso? E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Uau! Como diz o irmão Cassoli, uau! Que entrega, né, meus irmãos? Bom, está feito o desafio. Agora é com você. Nossa suficiência em Jesus é o tema da nossa EBD. Vamos terminar lendo esse versículo? Todos juntos? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda obra. Amém. Está precisando? Consagre. Que o Senhor Jesus abençoe.